Meus irmãos do YouTube, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Leandro Teixeira e estou passando por aqui para deixar mais uma reflexão da palavra de Deus para os nossos corações. Jesus, uma certa feita, estava conversando com seus discípulos a respeito da sua partida para o céu. Jesus disse que ele em breve partiria, que ele seria levado, julgado, morto e também crucificado, mas que no terceiro dia ele ressuscitaria. Em João 14, ele diz assim para os discípulos, e os discípulos ficaram tanto quanto meio que perturbados, desesperados. Por algum momento eles deixaram de acreditar e acharam que aquilo seria Deus os abandonando. Mas Jesus disse assim, não se turbe o vosso coração, credes em mim, credes também em Deus, não é isso? Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou vos preparar um lugar. Mas se eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Bom, irmãos, nós não estamos só. A mensagem que eu deixo hoje para a gente aqui no canal é que você não está só, tá? Embora pareça que nós estamos vivendo dias complicados e nós precisamos ser apercebidos disso. Nós não estamos só, nem nós, nem os nossos pais, os nossos filhos, as nossas famílias, nós não somos um povo abandonado. Jesus, quando ele vai ao céu, a gente encontra essa passagem lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que ele estava reunido com muitos dos seus discípulos, e ali ele é levado ao céu. Jesus ele é levado ao céu, mas ele havia deixado uma promessa, que ele iria, mas que ele deixaria conosco o Consolador, o Espírito Santo da verdade, ou seja, o Paracleto, o nosso amigo, o amigo Espírito Santo. Então, isso é uma garantia de que ele está conosco, Então, o Espírito Santo, ele tem conosco, através do amor de Deus, da compaixão de Deus e do olhar de Deus para o ser humano, porque Deus ama a humanidade, Deus ama os homens, ainda que mais falhos que os homens sejam, que perturbados, às vezes podemos usar até esse termo aqui, mas Deus ama o homem, tá? Não ama o homem e prometeu cuidar do homem. Então, Jesus ele deixa o Espírito Santo. Qual é a intenção? Ele sabia, Jesus falou, ele sabia porque ele como homem, ele viveu aqui conosco, e ele viu as dificuldades que nós futuramente iríamos encontrar. Então, Deus, ele não nos abandona. A prova disso é que ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Então, nós podemos, através dessa presença do Espírito Santo conosco, nos nossos dias, e devemos desfrutar disso, porque um dia o próprio Espírito Santo ele vai se retirar da terra, não como uma questão de abandono, mas talvez por uma questão de consciência. Quando Joel 2 ele é estabelecido, nós podemos compreender que o Espírito Santo ele nos trouxe muitos benefícios, ele abriu nossos olhos, ele nos dá um entendimento de todas as coisas, ele nos dá um entendimento da palavra, ele abre, ele faz com que os nossos olhos se abram, e é interessante que a presença do Espírito Santo na nossa vida, ela nos dá uma condição espiritual melhor, até mesmo de resolver os problemas, de ver as coisas, tá bom? E muitas das vezes até mesmo das coisas espirituais, e também do nosso dia a dia. Então, olhando para esse quadro, nós não estamos só. Jesus ele foi ao Pai. Alguns podem dizer, Jesus está demorando a voltar, mas Deus tem uma aliança com a sua palavra e a qualquer momento o nosso Deus vai voltar. Jesus irá voltar para arrebatar a sua igreja, para nos levar para onde ele está. Mas enquanto nós estamos aqui, creia numa coisa, você não está só. A sua família não está só, o seu filho não está só. Nós temos o Espírito Santo, que é o Deus conosco, É o nosso Emanuel, ou seja, Deus conosco. Nós poderíamos chamar também de Deus presente. Eu não sei qual é a tua dificuldade hoje que você está passando, o momento difícil que você está passando, Os dias, você pode perceber que estão se abreviando. Isso também significa que Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo, os sinais, são muito, muito evidentes, da volta do Senhor, da eminente vinda, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos estar percebendo isso. Mas lembre-se de uma coisa, nós não estamos só, nós não fomos deixados esquecidos, ou abandonados. Deus deixou, o próprio Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para cuidar de nós, para nos orientarmos, acerca de muitas coisas, para nos instruirmos, sermos instruídos por Ele acerca da sua palavra,
né, através da oração, é Ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Olha que maravilha, o Espírito Santo intercede, ele atua na igreja, né, revelando, ele atua na igreja, né, revelando a sua palavra, né, aos ministros, aos pastores, ou aqueles que pregam. É ele que dá força, né, para aquele que não consegue caminhar. É Ele que sustenta, né? Ele que sustenta a nossa fé, Ele é a nossa base, a nossa estrutura, né? Ele, por meio de Cristo, Ele também, podemos dizer que Ele é a rocha, porque Jesus é a rocha, e você percebe que muitas das vezes, o próprio Jesus disse que o Espírito Santo estava com Ele para curar. Então o Espírito Santo pode atuar curando, Ele pode atuar salvando, convencendo, né? Como eu disse lá em Joel, Ele veio, né? O Espírito Santo vai convencer o pecador, é Ele que convence o pecador da justiça, do juízo. É Ele que nos abre a mente a respeito da nossa salvação. E é interessante dizer e lembrarmos disso, né, que um dia, né, esse Espírito Santo que hoje atua, que convence, ele vai ser, todos irão crer nele. Por quê? Porque ele vai, as pessoas vão entender que aquilo que Deus falava através da sua palavra, que Deus revelava através do Espírito Santo, da verdade, era verdade. Então muitos se converterão, eu creio nisso. Muitos se converterão com a ida da igreja, né? Porque Jesus virá buscar a sua igreja. E esse pode ser até o foco desse pequeno tema que nós estamos aqui dialogando, conversando com os irmãos. Jesus irá voltar. E isso vai ser revelado a todos. Então o Espírito Santo tem uma função reveladora também. Ele pode revelar e vai revelar, ou ele vai se revelar a muitas pessoas quando Jesus arrebatar a sua igreja. Então nós precisamos continuar confiando em Deus, nós precisamos continuar acreditando na palavra e na promessa que Deus tem para cada um de nós. Então, viva a promessa, viva a palavra de Deus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tá? Mesmo que as coisas não estejam da maneira como você deseja que elas estejam, mas eu creio piamente que o Senhor está conosco, que Ele não nos abandonou. Eu não sei aonde você se encontra agora, talvez você está num leito de hospital, talvez você está numa prisão, você foi privado, né, da sua liberdade, porque talvez você cometeu algum erro, ou uma causa, ou talvez a sua causa seja justa, mas injustamente você esteja aí. Você não está entendendo porque essa problemática toda no seu casamento, na sua família, né, no ministério, né, porque nós encontramos muita dificuldade, ministerialmente falando, no serviço, né, da obra do Senhor, porque ministério é serviço, né? Então nós somos servos, né, no serviço, na obra, no trabalho, nós encontramos dificuldade, mas pastor, missionário, presbítero, pai, mãe, doutor, doutora, né, empresário, empresária, eu não sei quem é você que vai, a quem que vai chegar esse vídeo aqui, mas tenha certeza de uma coisa, você não está só, nem nos momentos ruins e também nos momentos bons, porque Cristo, Ele passa conosco pela prova, Ele passa conosco pelo deserto. Aliás, Ele entende de deserto porque Ele já esteve no deserto, né? Então, 40 dias, Jesus esteve no deserto sendo provado, sendo tentado, mas Ele venceu o deserto. E nós também podemos vencer esse deserto que momentaneamente nós estamos passando. Lembre-se de uma coisa, isso é jargão de pregadores, né? O deserto não é lugar de morada, mas é um lugar de passagem, amém? Mas Deus cuida da gente também no deserto. O Espírito Santo também está no nosso deserto, cuidando de nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Jesus dizendo, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Ele é a verdade. Então, Ele disse, se eu disse, está dito. Amém? Ele falou, se não fosse assim, eu não teria dito. Se não fosse assim, eu não teria falado. Então, tudo que Jesus fala, com certeza Ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Creia, o Espírito Santo está com você. O Espírito Santo está em sua vida, tá? Não só fazendo morada, mas também agindo e atuando em seu favor, trabalhando em seu favor. E olha que interessante, tá? O Espírito, Deus deixou aqui, né, uma guarda, né, uma guarda celeste, né? O Espírito Santo, os anjos, né, e nós, né, que nos unimos, né, a esse Deus, a esse Espírito, né, que é santo, que está em nossa vida, nós também nos tornamos soldados desse exército, né? Ou seja, caminhantes, peregrinos nessa terra para fazer a vontade de Deus, mas não estamos só. Que Deus te abençoe. Quero orar por você. Pai, eu quero abençoar a vida desse meu irmão e a vida dessa minha irmã, que nesse momento está ouvindo essa live aqui pelo YouTube. Que tu possa abençoá-los, honrá-los e faça entender que eles não estão só. Preencha o vazio do nosso coração, dando-nos sinais de que a tua presença está conosco. Em nome de Jesus eu oro e invoco sobre a vida desse meu irmão e dessa minha irmã a tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Igreja Evangélica Amor Ágape,
Rua Washington Luiz, 453, Loja 2, ao fundo da Agência de Automóvel Morelli. Pastor Leandro Teixeira, Eliane Souza, nossa pastora, nós esperamos você aqui para um momento de culto. Quarta, sexta e domingo, nós estamos aqui todos os dias para adorar o Senhor e contamos e esperamos com a sua presença nesse lugar. Que Deus te abençoe. Lembre-se de uma coisa, você não está sozinho, Deus está contigo.